Boa noite, queridos amigos. Que possamos estar com o pensamento sereno, acalmar nossos corações e elevar ao alto nossa mente, para que nos mantenhamos assistidos e guiados nesse momento doutrinário, intuídos dos bons amigos, ao conversarmos sobre a doutrina dos Espíritos. Esta que vem nos esclarecer, auxiliar e confortar na nossa trajetória, facilitando a compreensão dos ensinamentos do nosso mestre, mostrando-nos a necessidade da sua prática constante, para que a nossa reforma interna se concretize. E para esse momento, nos foi proposto conversarmos sobre a temática contida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 3, 4 e 5. Há muitas moradas na casa de meu pai. Especificamente, diferentes categorias de mundos habitados. E essa temática, extremamente consoladora e esclarecedora, vem nos direcionar para a melhor compreensão dos momentos e lutas vivenciados, muitas vezes questionados ou incompreendidos. Ela vem nos ensinar o caminho para atingir a verdade e chegar à vida plena. E a doutrina espírita, ela nos esclarece que a casa do Pai são os vários mundos. E o Livro dos Espíritos, ele define que o universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e aqueles que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem, lá no seu capítulo 3. Mais claro se torna a compreensão quando Kardec nos esclarece elucidando que em uma cidade nem todos os habitantes estão no mesmo local. Temos pessoas em hospitais, pessoas em prisões, pessoas em liberdade. Alguns nos hospitais se tratam e saem curados. Outros, privados de liberdade, cumprem a sua pena e adquirem a liberdade. Pessoas que, nas suas condições encarnatórias, mudam, se transformam, recebem o tratamento necessário. Imaginemos tudo isso agora, abraçando todos os que aqui não se encontram mais na forma material, ou ainda todos os que desconhecemos imaginar. Vamos atentar aos itens mencionados para o nosso estudo, para o nosso trabalho. O que eles nos dizem? Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que seus habitantes são ainda inferiores aos da Terra, física e moralmente. Outros
estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a moral, a influência da matéria diminui, de tal sorte que, nos mundos mais avançados, a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Nos mundos intermediários, a mistura do bem e do mal, predominância de um ou de outro, segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão de seu estado e de sua destinação, baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral, como se segue: os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana, os mundos de expiações e de provas, onde o mal domina, os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta, e os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal, e os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Kardec inicia falando do aspecto individual e depois do aspecto coletivo. Na escala individual, ao mencionar as condições muito diferentes um dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade, ou seja, os espíritos estão em moradas distintas, que depende da categoria que eles se encontram na escala espírita. Então, se ele é espírito imperfeito, se é um bom espírito, ou se é um espírito puro. As três categorias fundamentais. Depois das diferentes categorias dos mundos, porque não só os espíritos estão em constante progressão, os próprios mundos também estão. Existem mundos que estão em um nível e mundos que estão em outros. E segue o texto. Os espíritos encarnados sobre um mundo, a ele não estão ligados indefinidamente e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingirem a perfeição. Quando atingiram sobre o mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para um mundo mais avançado. E assim, sucessivamente, até que tenham atingido o estado de espíritos puros. São, igualmente, estações em cada uma das quais encontram elementos de progresso, proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz ou serem relegados para um mundo mais infeliz ainda, que é aquele que são forçados a deixar quando são obstinados no mal. É um processo individual e coletivo, onde cada um modifica o seu caminho, mas refletindo no outro. Na maioria das vezes, auxiliando o outro,
a também se melhorar. Assim, construímos nossa nova morada, nosso novo mundo. Então, mudaremos de domicílio. Inicia-se a construção desse domicílio a partir do nosso coração, da nossa transformação. Muitas vezes pensamos que o mundo está mudando, está se regenerando. Pensamento que nos leva a esperar que a mudança aconteça de fora para dentro. Quando pensamos, a Terra vai mudar. Mas os espíritos superiores deixam muito claro que o que precisa ser mudado é o espírito que ali vive, alterando as vibrações desse mundo, e que isso parte de nós, de cada um. A obra, ela acontece no nosso coração. A doutrina, ela nos direciona para que atentemos aos vários mundos, alertando para o lado espiritual, o que não vemos e existe além do material. Mas quando observamos o material, há muitas moradas mesmo. Basta que lembremos dos trilhões de galáxias que a ciência trouxe ao nosso conhecimento, sendo que cada galáxia possui seus bilhões de sóis. Isso quer dizer, a criação é de uma proporção gigantesca. E isso tudo apenas atentando aos olhos materiais. E o Livro dos Espíritos, ele traz, na sua questão 55, a seguinte pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados? E a resposta: sim. E o homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. E segue. Deus povoou os mundos de seres vivos, concorrendo todos ao objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estão limitados ao único ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que não faz nada inútil. Ele deve ter determinado para esses mundos um fim mais sério que o de recriar nossa visão. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente fazer supor que só ela tem o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. A questão nos remete à reflexão do quanto ainda desconhecemos e que vamos vir a compreender e conhecer. Então, que possamos transformar e aproveitar o que já conhecemos e o que nos chega pelo esclarecimento. E Emmanuel nos auxilia em suas mensagens, especialmente numa que está contida no Caminho, Verdade e Vida, lá no seu capítulo 30, não é específico deste tema, mas ele nos auxilia dentro deste tema. Quando lá diz assim, a temática é o mundo e o mal. E ele nos diz: o mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam.
A terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamo-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência, todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. As diferentes moradas são reflexos dos diferentes níveis vibratórios dos espíritos que estão nela agrupados. E ainda mais, podemos ir um pouco mais além. Podemos pensar na morada fora, externa de nós, ou pensar na morada interna, dentro de nós. E Emmanuel nos confirma que se não mudarmos a morada interior, de nada adianta mudarmos a exterior, o exterior. Ou não teremos acesso a essas tantas infinitas moradas exteriores. Quanta beleza existe no nosso planeta. Observemos o céu à noite. Olhemos as estrelas, a lua, o próprio dia. Nosso sol que aquece, nossa chuva que nos rega, as belíssimas flores, plantas, animais e paisagens. Pensemos um pouco em quão incrível será tudo o que nos espera adiante. Hoje já somos abençoados nesse mundo belo que acabamos por não valorizar, por não cuidar, ou esquecemos de admirar e agradecer. Que este olhar permita e encoraje-nos para que conheçamos e identificamos, transformando o nosso habitat interior, para que isto venha refletir mais ainda no nosso exterior. E com essa rogativa, nós findamos o nosso encontro desta noite, desejando a todos uma excelente noite, na bênção do Pai, que sigamos envoltos desta harmonia. Que assim seja. Boa noite.